Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. O texto que nós vamos ler hoje se encontra nesse capítulo, a partir do versículo de número 16. Atos, capítulo 17, versículo 16 em diante. Todo mundo achou? Posso ler? Tranquilo? Então diz assim, Atos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios, tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo debateu com alguns filósofos epicureus, estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram o que esse tagarela está querendo dizer. Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que neles há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida, fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, tateando talvez vissem e viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Amém. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre alguma coisa que, de fato, define o que é o discípulo, ou um discípulo. E, na pergunta que eu fiz, se você pode resumir isso em uma palavra ou uma frase, alguns de vocês contribuíram. E, ao fim, na leitura que fizemos do capítulo 17, nós chegamos à conclusão que um discípulo é alguém ensinável. E isso nós vimos a partir
do texto que frisava que os bereanos eram pessoas que tinham a mente mais aberta, eram pessoas que tinham um coração mais ávido, eram pessoas que se sentiam mais atraídas e desejosas de aprender a palavra de Deus, eram mais ensináveis, em contraste com os judeus de Tessalônica, porque em Tessalônica a mesma verdade, a mesma palavra, o mesmo Deus foi anunciado, e naquele lugar os judeus de lá cerraram os punhos, colocaram faca entre os dentes e causaram tumulto diante da proclamação do Evangelho. E eu frisei aqui o fato de que, mesmo sendo verdade, as reações diante da verdade nem sempre serão iguais. Então, em Tessalônica, homens com inveja, ciumentos, que subornaram pessoas para que criassem ali um tumulto, eles não corresponderam à verdade do jeito belo que é a verdade, enquanto os bereanos baixaram a guarda diante da verdade, e deixaram que essa verdade, por assim dizer, como eu coloquei, baixar a guarda tem a ver com aquela ideia de uma luta, né? Alguém levanta a guarda para evitar ser socado, atingido pelo seu oponente. Mas os bereanos baixaram a guarda e deixaram a palavra alcançar cada um deles. Investigavam todos os dias para perceber se era de fato aquilo que estava sendo dito, tinha algum tipo de relação com o que estava escrito, e no final das contas o texto vai dizer que muitos creram. Pessoas até de alta posição creram, pessoas de todas as classes creram e se juntaram. Porém, ainda assim, houve um momento em que, de certo tumulto, e Paulo é retirado da cidade e é enviado para Atenas. Agora, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo se encontra em Atenas. E Paulo é alguém inquieto, no sentido de realizar aquilo que Jesus começou. Lembra que a gente está nessa série, somos chamados para pertencer a um movimento, e esse movimento significa fazer o que Jesus, dar continuidade àquilo que Jesus começou. E o que Jesus começou a fazer? Discípulos. Nós não temos uma outra obra. Nós não temos que nos importar propriamente com as programações, com as atividades, muito embora elas possam ser realizadas, desde que o objetivo dos encontros se cumpram, que é fazer discípulo. Desde que determinada atividade tenha como fim o objetivo que era o de Jesus, fazer discípulos. E Paulo tem isso no coração. E mesmo tendo, de certa maneira, ter sido tocado, saiu corrido de Tessalônica em direção a Atenas, quando ele chega em Atenas, o que fervilha no coração do apóstolo Paulo, o que move seu coração, o que move a sua mente, é o desejo de continuar a fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. E aí o verso 16 diz que enquanto Paulo esperava por eles, Silas e Timóteo, que haviam ficado para trás em Bereia, ele não mede esforços para continuar a fazer a obra de Deus. E diz o texto, enquanto Paulo esperava, verso 16, por eles em Atenas, ficou indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Ídolo, você sabe que no contexto bíblico, é tudo aquilo que ocupa o lugar que é devido apenas a Deus. Ídolo é aquilo que ocupa um lugar vamos pensar numa espécie de trono, e que naquele trono deve estar alguém que é digno daquele trono. E à medida que isso não ocorre, outra coisa ali é colocado. E se é colocado, se desenvolve ali um processo de idolatria. Idolatria é você dar honra e glória a alguém ou alguma coisa que não é Deus. Então, a cidade
onde Paulo chega é uma cidade idólatra. É uma cidade onde haviam muitos altares erguidos em Atenas. É uma cidade, sim, grega, onde é o berço do intelectualismo, é o berço do saber, da efervescência cultural, da erudição, dos pensadores, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de gente que pensa, porque vocês sabem que os gregos dominavam culturalmente o mundo antigo. Os romanos dominavam belicamente, do ponto de vista militar, do ponto de vista da conquista, era assim que eles conquistavam o mundo. Enquanto que os gregos conquistavam o mundo a partir do saber, a partir do saber. Mas essa também é uma cidade idólatra, por isso que o texto faz essa menção. Paulo fica muito mexido, indignado, ao olhar para a cidade e enxergar ali a honra a tantos deuses. E aquilo é resultado da ignorância de cada um. Ignorância aqui no sentido do desconhecimento daquilo que é a razão da nossa existência. Nós temos um Criador, nós temos alguém que nos mantém. E aí o que Paulo faz? Esse texto aqui ele vai nos ensinar também, uma vez que nós estamos no mundo idólatra, talvez a idolatria para a gente tenha até alguma conotação, te remeta a alguma ideia muito clássica, mas em nossos dias, idolatria pode ser a idolatria ao dinheiro, idolatria aqui poderia ser a idolatria ao saber, idolatria pode ser alguma coisa que te tira do centro da vontade de Deus e te coloca como sendo aquele que é quem vai controlar todas as coisas, é quem tem a obrigação e a capacidade de fazer isso. Eu posso ter mesmo, numa coisa tão boa como ter uma família, eu posso me tornar um idólatra de algo. O ministério, e aí me permita usar aqui a figura do pastor, o ministério pastoral pode se tornar algo que me remete, que me faz praticar a idolatria. Aliás, há quem diga que a maior amante que um pastor pode ter é o seu ministério pastoral. Sabe? Então a gente também vive no mundo idólatra. Mesmo aqueles que professam o nome do Senhor, eles tendem a caminhar numa direção que podem cair na armadilha da idolatria. E aí o apóstolo Paulo está num ambiente idólatra. E o que ele faz, ao invés de demonizar tudo que ele vê ao seu redor? O que ele faz? Ao invés de olhar para tudo aquilo e dizer que tudo aquilo é simplesmente obra do diabo, ele não faz isso. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele se apropria de uma verdade absoluta e que está presente em todo e qualquer homem, creia ele no nosso Deus ou não, ou num outro Deus, ou em si mesmo como sendo seu próprio Deus, que é a dimensão espiritual. Todos nós possuímos uma dimensão espiritual. É isso que explica uma busca desenfreada da parte de muitas pessoas, é isso que explica o fato de tantas pessoas buscarem em tantos lugares, de muitas maneiras, alguma coisa para ocupar um vazio que tem uma forma, e esse vazio só pode ser ocupado, esse preenchimento pleno só pode ser satisfeito com a presença de Deus nessa vida. Então Paulo se apropria daquilo, ele percebe que há uma espécie de ponto de contato para que ele se aproxime dos seus, digamos, da sua plateia, do seu público, plateia aqui no sentido para quem ele vai falar, né? Do seu público,
E então ele começa, mexido pela ideia de olhar para uma cidade e reconhecer tanta idolatria, ele fala: gente, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso? Dizendo que todas elas vão para o inferno simplesmente porque não temem a Deus? Não, não farei isso. Ele olha para todo aquele contexto, olha para aquilo que move o coração das pessoas e resolve, então, anunciar o Evangelho. Antes de dar prosseguimento aqui, deixa eu dar um fato aqui, apenas para que vocês entendam como era, mais ou menos, a ideia daquele momento histórico. O historiador Plínio, um romano, ele declarou a Nero, que era o imperador, em certa ocasião, que havia mais de 30.000 estátuas públicas em Atenas, todas relacionadas a deuses ou a heróis. Todas relacionadas a deuses e a heróis. Isso para a gente ficar com essa ideia de que quando Paulo chega naquele lugar e encontra aquela multidão, imagina, 30 estátuas dedicadas a todo tipo de Deus, a Deus ou a heróis gregos, e que de alguma maneira as pessoas nutriam por eles admiração e faziam de suas vidas, devotavam suas vidas àquilo. É por isso que Paulo, o texto vai dizer que Paulo fica mexido com aquilo. Há também um relato, conta-se que um homem, certa vez saiu pela cidade, um homem durante o dia com uma lanterna na mão. Faz sentido ter uma lanterna debaixo de um sol escaldante como esse? Não faz, né? Mas a ideia era o seguinte, era como se fosse alguma coisa em que ele quisesse ilustrar a seguinte ideia: ele estava procurando algo ali, alguém encontra aquele homem e pergunta: por que você está fazendo isso? Ele respondeu: estou procurando um homem na cidade. Tamanha, apesar da luz, era um nível de sombras e trevas. Ele vai dizer: estou procurando um homem na cidade, pois aqui é mais fácil encontrar deuses do que homens. Tamanha a idolatria naquela cidade. A cidade de Atenas era um próprio altar, era um altar. Mas Paulo olha para isso não como necessariamente um problemas daquele que nós como crentes costumamos, às vezes, olhar para isso e dizer: está amarrado. E Paulo não faz isso. Paulo se apropria disso e vai dizer o seguinte: eles precisam ouvir do Evangelho, eles precisam saber, eles precisam sair dessa ignorância. Quer dizer, o saber intelectual, o saber dos homens, dos seres pensantes, que tanto contribuíram para a sociedade no seu tempo, nada disso é capaz de tirar esses homens das trevas. Nada disso é capaz de mover o coração desses homens na direção que não seja na direção simplesmente de deuses, de estátuas, de coisas feitas pelas mãos dos homens. Então Paulo, ele se apropria dessa dimensão espiritual, ou dessa dimensão de espiritualidade. Você é um ser, todos nós somos seres integrais. Nós não somos seres compartimentados. Nós temos um corpo, nós temos emoções, e nós temos uma dimensão espiritual. Ele se apropria disso, e ele vai começar a falar, então, daquele que é, de fato, a quem eles buscam em meio à sua ignorância. Não é que Paulo está assinando embaixo da idolatria deles. Não é isso que Paulo está dizendo. Não há margem para se pensar assim. Mas há um outro dado que o texto bíblico não mostra necessariamente, mas que muito provavelmente o apóstolo Paulo tinha conhecimento. Havia uma lenda naquele lugar que durante algum tempo uma praga, uma peste mortal havia ocorrido naquela região. E um grande número, então, depois de tantas mortes, tanta mortandade, um grande número de sacrifícios foram oferecidos com o intuito de apaziguar a ira dos deuses.
Então, assim como Paulo se apropria da dimensão da espiritualidade, ele se apropria de ideias para fazer uma espécie de transição para aquilo que ele quer apresentar. E havia nessa lenda a ideia de que depois de muito tempo e de terem erguido em Atenas muitos altares para todos os tipos de deuses, ou seja, a razão da existência desses muitos altares teria sido o fato de tentar apaziguar a ira dos deuses. Depois de tanto tempo, vamos lá, Deus tal, altar para ele, Deus tal, altar para ele, Deus tal, até que nada disso surte efeito, até que alguém resolve dizer, talvez a gente esteja esquecendo de algum, mas na cabeça deles, todos os que eles tinham a percepção e conhecimento já tinham sido, digamos assim, a estes oferecidos, erguidos os seus altares. Aí alguém diz, vamos fazer um altar para o Deus do desconhecido, o Deus desconhecido, aquele que a gente não sabe o nome, aquele que a gente não tem nem ideia, aquele que, na verdade, talvez não tenham registros históricos para que a gente diga, é aquele, é um desconhecido. Então, depois de fazer isso, a mortandade cessou. O apóstolo Paulo, então, se apropria de tudo isso e diz, a respeito, depois de olhar todas as inscrições dedicadas aos múltiplos, às mais de 30.000 estátuas lá erguidas, ele encontra a inscrição, esse altar é dedicado ao Deus do desconhecido. Aí Paulo vai dizer, é sobre esse que eu quero falar, é dele, é a ele quem vocês procuram, é ele quem mantém vocês. E como se não bastasse, o apóstolo Paulo, uma vez que, como lemos aqui, ele está falando para filósofos também, para gente que ocupava lugares de destaque importantes naquele lugar, os epicureus, os estoicos. Paulo também vai se apropriar da poesia dessa gente, vai usar o que é cultural e que faz sentido para eles. Não somente Paulo, o apóstolo João fez isso também, quando ele inicia o seu evangelho dizendo que Jesus é o Logos. Ele está falando para um grupo de gregos, Logos aqui no contexto bíblico a palavra, mas no sentido grego, Logos, aquilo que dá sentido, a lógica da vida, ele diz, Jesus é o Logos, é o que dá sentido. É a mesma coisa que Paulo está fazendo. Ele se apropria de toda aquela, imagina a bagagem cultural desse homem, do apóstolo Paulo. E ele leva tudo isso aos pés do Senhor, em devoção ao Senhor, e converte tudo isso para a glória de Deus. Eu vou falar a respeito do Deus desconhecido. E aí, como nós acabamos de ler, vamos ver aí o verso 28, o que diz aí, Aliás, verso 27, seu propósito, ele vai explicando, era que as nações buscassem a Deus e tateando, mesmo que tateando, viessem encontrá-los, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. E aí ele começa a citar poesias, ou parte de um poema dos gregos, quando ele vai dizer aqui, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele, nesse Deus desconhecido, é Ele quem nos dá fôlego, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, é por causa deles que vocês vivem. Só que Ele faz isso, a gente lê às vezes dentro do contexto bíblico, como se isso fosse simplesmente um texto que fizesse parte da literatura judaica. Não. Ele se apropria. Por exemplo, essa é uma citação de um poeta chamado Epimênides, de Creta, 600 anos antes de Cristo. Depois, ele vai dizer no verso 28, porque dele somos geração. Deus é Pai.
citando a obra de Cleanto de Arato. Isso, para os filósofos, fazia muito sentido. Onde é que eu estou querendo chegar, gente, com essa história? Quais são as implicações disso para a gente? Faríamos bem, uma vez que estamos diante das mais diversas possibilidades de ter que lidar com pessoas com crenças diferentes, faríamos bem usar de sabedoria para aprendermos, como o apóstolo Paulo, enquanto como ele somos chamados para dar continuidade ao que Jesus começou, a aprender o que significa ter diálogo. Ter diálogo numa sociedade não significa que você está assinando embaixo daquilo que pode significar erros dessa sociedade. Eu e você somos chamados para pensar e colocar a nossa cabeça para funcionar para a glória de Deus, e não simplesmente ficar dizendo que pessoas vão ou deixam de ir para o inferno por essa e por aquela razão. Nós temos que ter a capacidade da qual Deus nos dotou, para levar a palavra de Deus com clareza, para olharmos para determinadas circunstâncias e nos apropriarmos de determinadas falas, e nos apropriarmos de determinados contextos e situações, não para que a gente possa fechar as oportunidades, mas abrir a oportunidade para que as pessoas conheçam Jesus. É isso que Paulo está fazendo no mundo idólatra. E eu e você vivemos num mundo cheio de idolatria. E que muitas vezes a gente se contenta em fazer essa afirmação: o mundo é idólatra, quem é idólatra vai para o inferno. A pergunta é: isso muda a vida daqueles que estão nos ouvindo? Não. A pergunta é: isso transforma o coração daquele que está nos ouvindo? Não. A pergunta é: isso torna a vida destes, dá a estes homens a liberdade que eles precisam? Não. Então, se é para que a gente olhe para a realidade e fique indignado, mexido com a realidade como ela é, essa indignação não pode ser destinada aos outros por meio de ódio, porque o evangelho não tem nada a ver com ódio. O evangélico que fala em nome de Deus com ódio no coração não está continuando a obra que Jesus começou. Entende o ponto? Aqueles que estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus movidos pelo ódio, talvez nem estejam se dando conta que o inferno está a 2 passos, está muito próximo. É isso que o apóstolo Paulo não faz. Ele é um ser pensante. Ele usa seu cérebro para a glória de Deus. Ele se move pelo Espírito de Deus, e é assim que a gente, então, pode fazer com a libertação chegue na vida das pessoas. É assim que pessoas serão transformadas, por meio do diálogo. Aí eu levanto agora uma pergunta para você, que eu faço para mim todos os dias. Eu, enquanto falo de Jesus, sou alguém que tem o diálogo? Abro portas para o diálogo? Consigo ouvir com prudência, bom senso, e responder também com prudência, bom senso e sabedoria àqueles que pensam diferente de mim? Pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Porque só o discurso religioso pela religião continua fazendo com que pessoas permaneçam idólatras, permaneçam naquela condição sem que nada mude. Então, quando nós vamos falar diante do desconhecimento dos outros, ou da ignorância que Paulo aqui menciona, né, é mencionado no texto, quando nós vamos falar para os outros, você tem que pensar o seguinte: para ele o Deus é desconhecido. Eu não tenho que empurrar a goela abaixo aquilo que eu creio, mas, mediante o diálogo, a sabedoria, a capacidade, aquilo que o Espírito Santo nos concede, o Evangelho pode ser revelado, sem que a gente seja ofensivo, sem que a gente destile ódio
na sociedade idólatra que a gente vive. Porque isso é um fato, a idolatria é um fato. Mas também é um fato que nem todos nós, enquanto movimento cristão, enquanto evangélico, temos capacidade, ou temos tido capacidade e sabedoria para anunciar o evangelho. Esse é outro fato também. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. E por que, Denis, para a gente encerrar? Porque Deus quer usar a minha vida e a sua vida, e a vida dessa igreja, e a vida da sua igreja, espalhada em todo lugar, para revelar o Deus desconhecido aos outros. É isso que Deus quer fazer através da nossa vida. Deus quer fazer, ou se fazer conhecido a outros, através dos discípulos. Discípulo é ensinável e discípulo sabe dialogar. Discípulo é ensinável e discípulo sabe comunicar, ou deve aprender a se comunicar. Então, Paulo não está admitindo que os atenienses estão certos na sua maneira de exercer a sua espiritualidade. Paulo encontra uma sociedade idólatra em Atenas, mas ele se apropria do fato de que eles estão buscando aquilo que não conhecem. E nós que conhecemos, ou afirmamos conhecer, o Deus que se revela das Escrituras, devemos nos preocupar em revelar a beleza desse Deus às pessoas, para que elas, então, encontrem beleza na vida, para que elas, então, encontrem libertação, para que elas se vejam livres de uma casca religiosa. Há muita gente em nossos dias dizendo que está adorando a Deus, mas sem conhecê-lo verdadeiramente. Há muita gente, não se engane. Há muita gente ignorante de Deus, e que mesmo em nome de Deus, seu coração é um altar cheio de ídolos. A própria religião, muitas vezes. Mas o que a gente aprende com o apóstolo Paulo? Deus quer se fazer conhecido, se revelar através da sua vida, da minha vida, da vida dessa igreja, mesmo diante dos nossos equívocos, apesar de nós. O que ele nos ensina, o que ele apresenta aqui, o apóstolo Paulo, como princípio normativo, é que devemos ter a capacidade de, ao invés de demonizar os outros, se apropriar desse fato. São criaturas que vivem a revelia e ignorantes quanto ao seu Criador. E o papel da igreja é revelar a beleza desse Criador, o amor desse Criador, a misericórdia desse Criador. E isso Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer usar a sua vida para mostrar a outros, ou se mostrar a outros, para que outros que estão diante da inscrição, para mim é o Deus desconhecido, descubram que há um Deus verdadeiro, poderoso, que é bom e que quer amá-lo e que quer usá-lo para seu louvor e para sua honra. Amém?